Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar das novidades que nós vamos colocar de ferramentas, novos recursos para o AutomoTrader, tá? Na versão que deve sair já no início de setembro, tá? Estou fazendo uma finalização de uma homologação e provavelmente já vai estar disponível em setembro. Para quem não conhece esse projeto, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, tá? Alguns vídeos que nós já fizemos falando sobre este robô, tá? Que ele é um robô realmente para você fazer automatização de indicadores, fazer automatização das tuas estratégias. Ele tem diversos gatilhos de entrada, diversos filtros, tá? Ele também tem um objetivo de também trazer aquela visão do trader da análise do movimento do preço, tá? Né? Como, por exemplo, movimentos em que ele faz uma esticada e sobe, a gente poder analisar o tamanho desses movimentos, enfim. E eu uso algum recurso também para isso, tá? Então, ele é bem bacana, dá uma olhada nesses vídeos que eu vou colocar aqui na descrição, tá? E já te peço aí para curtir o vídeo, se tu gostou, compartilha aí com os teus amigos também, te inscreve no canal se tu não está inscrito e coloca o teu comentário, o que que tu achou, daqui a pouco tem uma ideia, entre em contato com a gente aí, tá? Quer tirar uma dúvida, nós temos aí um portal onde tem nossos contatos e você pode aí falar com a gente sem problema, beleza? Então eu vou falar um pouco das novidades, né, das melhorias que nós colocamos dentro do AutomoTrader. A primeira melhoria, e que é uma primeira fase, nós depois vamos ter uma segunda fase, que é o uso de indicadores de suporte e resistência, tá? Então eu estou utilizando um indicador, até tem aqui na tela, já está aparecendo. Vou tentar dar tirar o zoom aqui. Então ele pode ser utilizado, tá, dentro das estratégias como um filtro, tá? Então a gente vai poder selecionar qual o tipo de operação que eu quero fazer, tá? Então vamos dizer aqui nós temos um suporte de H1, temos um suporte de H4 e nós temos um suporte de diário. O que quer dizer isso aqui na leitura desse indicador, tá? Que aqui foi um suporte que foi rompido, né, há um período um pouco mais para trás, tá? Depois desse rompimento, ele veio fazendo um novo suporte. Aí fez um suporte de H4 mais antigo e recentemente veio fazendo um suporte de H1 e uma resistência aqui de H1. Então é possível selecionar dentro, por exemplo, aqui eu estou fazendo um teste simples, tá? Que é o cruzamento de médias. Tá? Então eu estou fazendo um cruzamento de uma média com a outra, certo? E eu posso definir se eu quero trabalhar próximo de suportes H4, suporte H1, suporte diário, enfim, tá? Duas coisas importantes. Eu posso trabalhar tanto o pullback, que é o caso aqui, que eu estou usando o filtro aqui embaixo, ó, tá aparecendo aqui, ó, suporte H4, tá? Eu estou utilizando um filtro, tá? Em que eu quero pegar cruzamentos de média em suportes de H4, tá? Eu quero fazer pullback, certo? Eu poderia pegar, por exemplo, em suporte de H1, tá? Pode ser que esse H1 tivesse mais aqui embaixo, vamos dizer, só um exemplo, tá? Então eu pegaria ali embaixo. Uma outra questão, a gente tem a forma de operar pullback ou eu poderia pegar um breakout, tá? O que seria o breakout? Seria o rompimento do suporte, aí eu iria trabalhar a venda. Se fosse no caso uma resistência, aí vamos pegar o exemplo aqui que a gente tem uma resistência de H1, tá? Eu posso operar o breakout, o rompimento dessa resistência, trabalhando só compra, tá? Também podemos operar com as duas formas ao mesmo tempo, tá? Se der um sinal aqui nessa região, por exemplo, eu estou usando o suporte H4, né? Então se der uma compra aqui dentro dessa região, tá? Eu posso pegar. Se eu pegar uma venda no rompimento de suporte, eu vou pegar também o sinal, tá? Então eu posso trabalhar das duas formas.
Outra questão que nós colocamos dentro do indicador, tá, é tu estabelecer um range entre o suporte e resistência, tá? Então vamos mostrar aqui como se fosse a resistência de H1 e o suporte de H1. Aqui eu tenho no S30 cerca de 16.311 pontos, tá? Certo? Então, se eu tenho uma estratégia em que eu mapeei um breakout, um rompimento, porém o suporte e resistência H1, eles têm que estar muito próximo, eu posso definir esse tamanho máximo. Então, dentro da ferramenta eu tenho um tamanho mínimo e um tamanho máximo, tá? E isso é importante, tá? Porque ele vai dar um tipo de filtro melhor para determinadas operações, tá? Vou mostrar isso aqui dentro do Automotrader. Então, aqui dentro do Automotrader, tá? Nós incluímos aqui suporte e resistência, pullback e breakout, tá? Eu posso ativar o filtro ou não ativar, certo? Eu vou ter aqui, ó, range, que eu defino como um range, a distância entre a resistência e o suporte, tá? Então eu tenho um valor que eu vou colocar mínimo e máximo, isso aqui em pips, tá? Se lá deu lá 15 mil pontos, vai ser 1.500 pips. E eu posso definir, tá? O tamanho máximo e o tamanho mínimo, tá? Certo? Aqui é o Fractal Mod. O que é? Eu vou estabelecer se eu quero trabalhar suporte e resistência de H1, de H4, de diário, semanal, tá? E mensal, beleza? O indicador não trabalha com suportes e resistências menores. Eu também não usaria também. A gente até tem outras ferramentas para analisar estruturas menores aqui também, tá? Então, aqui eu vou optar se eu quero trabalhar pullback, tá? Aí eu vou utilizar verdadeiro. Se eu quero trabalhar breakout, posso trabalhar os dois juntos, beleza? Tá, agora um detalhe muito importante, vocês estão vendo aqui, ó, limite máximo e limite mínimo. Isso aqui é um valor percentual e eu vou explicar para vocês, tá? Vou explicar aqui mostrando aqui até esta estrutura de resistência e de suporte aqui. O que se refere o limite mínimo e o limite máximo, tá? Vamos pensar que aqui nós temos aí, vamos arredondar aí para 16 mil pontos, tá? Se a gente quebrar isso na metade, tá? Colocasse uma linha aqui que dividisse a metade da distância entre a resistência e o suporte, tá? Nós teríamos uma linha mais ou menos aqui, tá? Aqui, nesta região, nós teríamos 50% de distância, certo? E aqui nós teríamos mais 50% de distância. Então, a distância desse ponto aqui até aqui é a metade. Deste suporte até aqui é a metade. Então veja bem, quanto mais próximo eu pegar uma venda da resistência, é melhor do que eu pegar uma venda aqui embaixo. Concorda? Concorda que é melhor eu pegar uma compra mais próximo do suporte do que pegar ela aqui, próximo da região vendedora? Então, é isso que a gente pode colocar. A gente pode estabelecer um mínimo, tá, e um máximo, certo? Então, por exemplo, eu posso definir, vou até dar um exemplo bem prático, tá? Eu posso definir que eu quero pegar movimentos de compra abaixo de 25%. Quero pegar aqui, ó, nesta região. Quero pegar aqui, ó, nesta região. Certo? E eu quero pegar posições vendedora nesta região. Certo? O que eu posso programar dentro lá da ferramenta?
eu posso programar aqui uma faixa aí de 30% ou 25%, certo? Então, o que eu iria fazer? Eu iria aqui definir qual é o máximo, não no range, aqui, perdão, estou na ferramenta errada. Aqui, o máximo, qual é o máximo que eu queria utilizar, tá? 25%, tá? O mínimo, 0, tá? Beleza? Vamos dizer que eu quero que o tamanho entre a distância entre o suporte e a resistência ele seja igual ou maior do que aqui em pips, tá? Seria 15 mil pontos, tá? Certo? Então, assim que eu iria definir. Dessa forma, eu estou definindo que a distância entre meu suporte e resistência ele tem que ter, ó, ele tem 16.639. Então, neste ponto aqui, tá? A distância está me atendendo, ok? E como eu defini 25%, eu só vou pegar um cruzamento da média, tá? Com 25%, tá? De aproximação do suporte ou da resistência. Legal? Mas você lembra aqui, se de repente você passou e viu, vou lembrar aqui que nós temos também um fator mínimo. Aqui, ó. Um fator mínimo, tá? Fator mínimo. Vamos colocar 10. Vou dar um exemplo. O que quer dizer esse 10? Que eu vou aceitar até 10% próximo, tá? Mais próximo do que 10% do afastamento eu não vou aceitar. Então o meu sinal vai ficar basicamente, deixa eu ver se eu consigo, ele vai ficar como se fosse aqui, eu vou tirar 10%, tá? Vou tirar 10%. Vou tirar aqui 10%. Aqui o MetaTrader é meio aqui complicado às vezes para pegar. É que eu tô com, bom, aqui eu tô com essa linha aqui perto, ele não fica muito sensível. Aqui, consegui. Então vamos dizer que eu vou tirar 10% aqui, tá? Então, o que eu defini? Que eu vou pegar sinais no máximo 25% de distância do suporte ou da resistência e, tá, distante 10%. Para quê? Para daqui a pouco não pegar um cruzamento de média aqui, pegar talvez um falso pullback, né? Então posso pegar também uma retração da Fibonacci, posso utilizar a retração da Fibonacci, tá? Então isso aqui é uma forma de mapear o sinal utilizando o suporte e resistência. E aí eu posso trabalhar suporte H4, suporte H1, suporte diário, semanal, enfim. Então vou ter todo esse recurso para poder utilizar, beleza? Então, isso aqui não é um robô de suporte e resistência, só para deixar bem claro, isso aqui é uma ferramenta a mais para fazer um filtro, para qualificar a tua estratégia, beleza? Bom, então, entendido aqui essa parte, se te ficar com alguma dúvida, coloca aí nos comentários. A outra questão que nós fizemos de adaptação, tá? Nós tínhamos, eu vou dar uma limpada aqui, nós tínhamos um filtro de nuvens, tá? Que basicamente eu escolho uma nuvem, uma média, são duas médias, então vamos pegar aqui o exemplo. Isso aqui é uma média de 200 períodos e aqui é uma média de 9 períodos, tá? Se não percebe, se eu comparar ficar observando essas médias, ela não forma uma nuvem, então aqui ela está formando uma nuvem para baixo, tá? E isso pode me dizer, tá, uma certa leitura para a minha estratégia. Observa que aqui a nuvem já está para cima, certo? Então eu tenho uma ferramenta, tá, que ela é extremamente importante para identificar padrões. Aí eu já vou mostrar aqui um padrão aqui para vocês, ó. Muitas vezes o preço ele tende, dependendo da estratégia, a retornar para a média, certo?
Então, tu não observa que aqui foi o ponto onde ele se afastou bastante? E eu consigo ver ali, ó, que ele tem 6.256 pontos, certo? Então, basicamente, eu posso utilizar a nuvem de média e também fazer o mesmo critério que eu usei para suporte e resistência, eu posso utilizar. Eu posso avaliar um determinado padrão de movimento em que eu tenho que ter no mínimo uma distância e no máximo outra distância, tá? Entre as médias, tá? E eu posso ter duas análises desse tipo de movimento. Eu posso utilizar o movimento em que a nuvem, quando ela está para baixo, eu quero pegar só sinal de compra, ou eu posso colocar um movimento em que quando ela estiver para baixo, eu quero pegar só venda. Então eu consigo inverter essa lógica, tá? E isso é extremamente importante. Eu vou mostrar para vocês aqui, tá? No robô. Ó, então eu posso ativar o filtro, tá? E eu vou escolher as médias. Então eu posso botar uma média de 9, simples, tá? Uma média de 200, certo? E eu vou escolher o tipo de reversão, de análise, tá? Reversão da análise. Ela aqui, ela está no padrão, que é a nuvem para baixo, ela faz pullback, ela vai na tendência. Então, se a nuvem está para baixo, é venda. Agora, se eu quero o contrário, eu vou colocar aqui, ó, true, tá? E aqui eu também trabalho a questão da distância mínima e máxima, certo? Agora, o que a gente colocou aqui ainda dentro, que é o adicional, tá? Eu expliquei uma ferramenta que nós já tínhamos. Nós colocamos a mesma ferramenta, porém uma segunda opção de filtro, que na verdade eu posso utilizar, tá? Uma outra análise. Existem alguns padrões de movimento que com dois tipos de nuvem eu consigo filtrar eles, tá? Não estou aqui com nenhum exemplo assim que eu vou dizer, isso aqui é assim. Não, quero só mostrar aqui que o que você pode daqui a pouco identificar com dois tipos de padrão de média, tá? Então daqui a pouco, por exemplo, eu estou com um cruzamento de uma média aqui, ó. Essa aqui, que é a média 9, certo? Estou com um cruzamento da média 9 e tenho uma nuvem formada para cima, aqui, certo? Então aqui, ó. Então eu tenho o quê? Uma nuvem para cima, que é esta aqui, ó, com esta média, certo? E tu não observa que se eu pegar uma outra média, que é essa aqui, ó, aqui é a média 21, eu vou botar ela uma outra cor, vou botar ela aqui, ficar bem viva. Não observa que daqui eu tenho uma outra média, eu faço uma outra nuvem, então aqui eu faço uma nuvem para baixo, certo? E aqui eu faço uma nuvem para cima, com outra formação. Vocês podem achar, mas que besteira é isso? Isso são médias, são ferramentas importantes, tá? Que você consegue mapear estruturas, movimentos. É como você trouxesse a visão do trader para dentro do EA. Tá? Então não vão ser simples cruzamentos de média, certo? Então as duas ferramentas, tá? Nós tínhamos apenas uma nuvem, agora nós estamos com duas nuvens para possibilitar, tá? Uma melhoria na identificação de padrões, tá? Beleza? Então é isso que a gente tem de novidade. Segundo, é algo que nós tínhamos também, mas fizemos uma melhoria, tá? Que é o filtro de canais, tá? Então deixa eu ir aqui, filtros de canais, tá? Então nós tínhamos um filtro de canal, eu vou mostrar aqui, vou tirar as médias,
E nós vamos mostrar um canal simples aqui, que é a banda de Bollinger, certo? A banda de Bollinger. Então, a banda de Bollinger, gente, outro, deixa eu ver se eu não tenho aqui, acho que eu não tenho. Vou pegar aqui, ó, um simples aqui, ó. Vou botar tudo junto. Ó, só para mostrar para vocês. Nós temos dois canais aqui. Deixa eu botar esse aqui para ficar melhor, talvez o vídeo não fique tão claro. Nós temos as bandas de Bollinger, tá? E nós temos aqui um canal TMA. Só dei dois exemplos de canais, tá? Então, você já deve ter visto muito algum tipo de estratégia em que tem aquele gatilho de fecha fora, fecha dentro, enfim, né? Se o preço sai fora da banda, abre compra ou abre venda, tá? Então, vai ter a possibilidade de você definir qual é o teu canal. Então, usando a banda de Bollinger, e posso usar aqui também, ó, o canal TMA. Então, é interessante que toda vez que o preço sai, às vezes, muito fora do canal, dá para abrir uma compra, certo? Aqui também, ó, dá para abrir uma venda. Aqui dá para abrir uma compra, tá? Então, coloquei aqui só dois tipos de canais, só para exemplificar. Então, isso nós já tínhamos no nosso robô, tá? Nós já tínhamos. Então, ele trabalhava só que de uma única forma. Eu colocava o canal de baixa e o canal de alta para abrir venda aqui no de alta, no rompimento, tá? E para abrir compra, certo? No rompimento deste outro canal. Agora a gente colocou uma possibilidade de você trabalhar uma inversão disso, tá? Então, o que vai acontecer? Se eu colocar o modo outside é fora, inside é dentro, tá? Então eu vou ter um modo outside, que é para pegar sinais fora do canal, e inside dentro do canal, tá? Então, só que aí se tu colocar inside, certo? Ele vai pegar aqui dentro do canal, mas aqui ele vai pegar até aqui, ó. Tá? E outside, certo? Ele vai pegar tudo fora. Seja, ele vai pegar não a compra, tá? Fora, a venda. Embora você vai poder mudar e pegar, quando ele sair fora, pegar a compra. E já vou mostrar como. Importante é entender o conceito. Outside são sinais fora das bandas e inside são sinais dentro. Então a gente colocou esta opção, tá? Outra opção que a gente colocou foi definir também mínimos e máximos do tamanho do canal. Você não percebe que um canal aqui mais largo, ele tem a grande possibilidade de voltar, né? De dar o sinal fora e ele voltar? Talvez um canal menor, ele tenha maior probabilidade de, se pegar um sinal fora da banda, de ser um sinal que segue a tendência, tá? Fora da banda. Então, a gente vai ter essa possibilidade de mínimos e máximos, tá? E de escolher. Então, vou dar um exemplo aqui, ó, tá? Como é que eu iria configurar? Vamos pegar aqui, ó, este movimento aqui, ó, tá? Vamos dizer que foi um movimento que fechou fora, tá? Esse aqui fechou fora. Essa distância daqui a aqui vai dar em torno aí de 10 mil pontos, tá? E eu quero trabalhar venda, certo? Então eu vou aqui no filtro de canais, tá? Filtro de canais, tá? E eu vou definir ali bands, tá? Pode ser um filtro de canal, tá? A gente vai ter que saber os buffers, tá? De canal de cima e canal de baixo. No caso, isso aí é bem fácil, mas já vou botar aqui direto.
o buffer de cima da banda de Bollinger é o 1, tá? E o buffer 2 é o de baixo. Então, o que vai acontecer? Eu defino que esse aqui é o meu canal up, certo? E esse aqui é o meu canal down, beleza? Aí eu quero pegar fora do canal, então eu vou botar aqui, ó, tem inside e outside, outside, tá? Então, basicamente isso que vai acontecer. E aqui, ó, canal mínimo e máximo. Eu posso botar aqui que eu quero que ele tenha no mínimo, tá? 900, que vai dar 9.000 pontos, tá? Lá era 10.000. Então ele pegaria um sinal, tá? Fora, certo? Ele faria o filtro, tá? Fora, desde que a distância entre a banda de cima e a banda de baixo tenha no mínimo 900 ou 9.000 pontos. Ah, se eu quero pegar uma consolidação, vamos dizer que aqui tenha 1.000 pontos, eu posso colocar o seguinte, ó, que o meu mínimo ele tem que ser 100, que é 1.000, tá? E 0. Aí o que ele vai pegar? Ele vai pegar só sinais em canais bem pequenininhos, tá? Certo? Basicamente é isso. Agora, perceba, se eu inverter a lógica, tá? Se eu botar aqui, aqui não vai dar. O que eu ia pensar não vai dar. Nós vamos botar depois numa outra atualização, tá? Então eu vou deixar aqui que para fazer a inversão, tá, da estratégia, certo? A reversão da estratégia, que é nada mais, nada menos do que, em vez de ele pegar a venda, ele pegar a compra nas extremidades, tá? Isso até dá para fazer invertendo os buffers aqui, tá? Mas nós não vamos fazer isso nesse momento. O que seria, tá? Por exemplo, se eu identificar que esse aqui é o canal de compra, que é embaixo, certo? Eu tenho que fechar dentro, tá? É imaginar este aqui, tá? Como se fosse aqui embaixo. Então eu tenho que pegar dentro. Então eu poderia colocar aqui, ó, que o canal, poderia inverter aqui, ó. Eu iria inverter aqui 2 e 1, tá? Então, e colocar, fechar dentro. Eu invertendo aqui, ele faz esse fechamento, tá? De compra fora do canal, tá? Isso ele vai fazer. Beleza? Então, basicamente são essas novidades que nós colocamos para o robô AutomoTrader, tá? E isso faz muita diferença. Lembrando que isso aqui são filtros, tá? O princípio do gatilho do AutomoTrader, ele tem alguns gatilhos aqui. Você pode pegar um indicador externo, tá? Para fazer o uso do pegar um sinal de compra e venda e aí fazer toda a análise pelo AutomoTrader. Você pode pegar um cruzamento de média, você pode pegar um pin bar, um tamanho de barra, tá? Um cruzamento estocástico. A gente também tem retração de barra. A gente tem o setup 1, 2, 3 também, que é aquele padrão dos 3 candles, tá? Que é já mostra aqui um setup 1, 2, 3. E nós estamos homologando também o sinal de notícias, tá? Para quem quer pegar alguma estratégia de notícias, nós vamos colocar para ele ter a possibilidade de dar um gatilho em notícias, tá? Então, o que é o 1, 2, 3 que eu comentei? Padrão. Aqui, ó. Por exemplo, ó, a gente tem um candle em que a mínima dele está acima da mínima desse candle central, tá? E o próximo candle, a mínima é superior e ele rompe essa máxima. Então esse aqui é um padrão 1, 2, 3. Tá? É um padrão bem forte de reversão, tá? Bem forte mesmo. Ó, aqui nós temos aqui, ó, na venda, ó, tá? Ó, nós temos um candle 1, 2, 3. Beleza? Então, basicamente isso das novidades do EA, tá? E isso vai fazer bastante diferença, tá? Só para também
comentar que tá dentro do nossa estrutura de melhorias, tá? Nós utilizarmos o suporte de resistências como alvo, tá? E como análise de pontos de bloqueio, tá? Que seria o EA define, tu tem uma estratégia que tu botou para o robô fazer um take profit aí de 200 pontos, tá? Só que na hora que o robô abre a ordem, vamos dizer que antes desses 200 pontos tem lá uma resistência muito perto. Aí tu está abrindo uma compra. Então ele vai analisar, opa, não vou abrir essa compra porque tem, né, uma resistência muito perto. A grande possibilidade de chegar ali e não ir minha entrada, eu vou cair fora. Então nós vamos ter uma inteligência no robô que ele vai identificar algumas médias, algumas referências de mínimas e máximas, algumas referências de suportes e resistência, para ele filtrar o sinal e pegar, né, como se fosse um movimento melhor, né, para ele poder andar de forma mais fácil, tá? Então, o objetivo do Automotrader é isso, é tentar criar ferramentas em que a gente coloca a questão visual de padrões, claro que utilizando indicadores, enfim, para auxiliar também, tá? E essas questões, né, de tomadas de decisão, que às vezes a gente toma a decisão, tá? E tentar passar essas informações para o expert, né, de forma que a gente tenha aí bons sinais. Beleza? Espero que tu tenha gostado. Desculpe o tempo desse vídeo. A gente aqui gosta de detalhar e mostrar bem sobre a nossa ferramenta. É algo bem diferenciado mesmo. Não por isso só, mas por tudo que tem empregado dentro do robô, tá? Então, coloca o teu comentário aí, inscreve no nosso canal e deixa a tua curtida. Valeu? Então, até breve. Aquele abraço.